Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Geografia que Posso Tocar para mais uma aula comigo, Adriano Mendes, e o nosso professor Ricardo Kakuro, falando um pouco com vocês sobre a eletricidade. A energia, você sabe o que é energia? O que é energia? Energia é tudo aquilo que faz gerar movimento, espontâneos, digamos assim. Qual a historinha do surgimento da energia? É interessantíssima. Ao contrário do que muita gente pensa, que só estuda e entende Benjamin Franklin, que faz lá, né, com uma pipa e uma chavezinha e o raio cai ali, descobri a eletricidade. Muito antes disso, muito antes, no século 6 antes de Cristo, tinha um cara chamado Tales de Mileto. Esse cara, ele descobriu uma coisa interessantíssima. Ele, sem querer, com âmbar, que é um material, um mineral, ele sem querer esfregou o âmbar no tecido, no caso, na pele de um carneiro. E ao esfregar essa pele de carneiro, ele percebeu que aquele âmbar era atraído pelos pelos que se ouriçavam daquele carneiro. E ele descobriu sem querer o que, pessoal? A atração elétrica. E por que chama eletricidade? O senhor sabe ou não? Elétron tem alguma coisa a ver? Tem a ver. Anota meu 10 aí, vai com uma nota. Anotou aí, Leandro? Tem Anota a ver aí. com o termo elétron. Só que elétron vem do grego antigo, que é o âmbar. Ou seja, aquele metal que se esfregou sem querer na pele do carneiro. Em grego é electro, e por conta disso veio o termo eletricidade. Tá? Maravilha. E lógico, depois de vários séculos, surge um cara chamado Benjamin Franklin, que em 1750 depois de Cristo, logicamente, né, ele era físico e político ao mesmo tempo. Como que pode... Dotado, cara. Dotado, exatamente. Dotado, né? cara. Físico e político, ele propôs uma teoria dos fluidos, no caso daqueles fluidos se agregarem, surgirem como um único fluido só, se juntaram. Ele conseguiu com isso, gente, vamos supor que isso aqui é um fio elétrico. Ele conseguiu fazer com que a eletricidade passasse por dentro de um fio e fosse canalizada em algum determinado local. Não fosse por esse cara, hoje nós não estaríamos gravando essa aula, nós não teríamos luz caso ficasse escuro aqui para continuar a gravação e outras coisas mais. Qual o nome do garoto? Benjamin Franklin. Benjamin. Venha Benjamin Franklin. Aí ele, conseguindo conduzir dentro de um fio, dentro de um determinado local, e jogando a eletricidade onde ele queria, ele descobriu e ele criou os termos positivo e negativo. Bom, em física, um bom eletricista sabe muito bem disso. Dentro de uma fiação existe o positivo e o negativo. Se não houver, não há eletricidade corrente. Ao falar sobre eletricidade, não dá para esquecer de fazer essa pergunta. Qual o contexto que esse Benjamin Franklin, esse cara dotado de inteligência, que contexto mundial, o que estava acontecendo no mundo, como ele pensou, o que motivou ele a esse pensamento, qual necessidade, quais anseios sociais que levou ele a esse ponto? Bom, como político, acabamos de falar aqui, físico e político, ele não tinha muitas ambições dentro da criação da eletricidade. Agora, a contribuição desse cara, aí sim nós podemos falar que a contribuição dele foi muito importante. Porque mais ou menos um século depois, meados do século XIX, surge na Inglaterra, né, a segunda Revolução Industrial. Ou seja, ela surgiu na primeira Revolução Industrial na Inglaterra, ela se disseminou em toda a Europa, e a segunda Revolução Industrial acabou acontecendo em toda a Europa. E aí, gente, que a segunda Revolução Industrial trouxe muitas inovações. Por exemplo, essa descoberta de Benjamin Franklin propiciou as pessoas a canalizarem e utilizarem essa energia elétrica,
para a produtividade, ou seja, a segunda revolução industrial é marcada por isso, pelo fato de que as máquinas que já trabalhavam sozinhas produzem agora muito mais e por maior tempo. A máquina não cansa, então ela pode produzir e por conta disso aumenta a produção e o valor dos produtos acabam diminuindo. Isso satisfaz o mercado mundial como um todo. E nem precisa falar muito que isso teve gravíssimos impactos. Não é verdade? Impactos, olha, e esses impactos foram severos. Tanto impacto social, econômico e ambiental. O senhor pode falar alguma coisa sobre esses impactos para nós, professor? Eu tô tão trabalhado aqui na arte cênica de acender uma lamparina que eu trouxe para contextualizar. Ele treinou isso aqui a manhã inteira para acender. Impacto ambiental. Aqui temos uma lamparina, não sei quem conhece, aqui digamos que um lampião. Antes de surgir a eletricidade, a iluminação pública era feita através de fogo, com a lamparina, com o lampião. O cheirinho gostoso. Então, imagina só, de repente você utilizava isso para iluminar, de repente tem um interruptor. Imagina as cidades, as praças que tinham um lampião, de repente passa a ter iluminação pública. Impactos econômicos, tem aí o surgimento do aço na segunda revolução industrial como matéria-prima. Como você conseguiria a liga desse metal, entendeu? Se não fosse a invenção, a intervenção da eletricidade. Posso apagar esse poluidor? É bom. A poluição, os impactos ambientais, abriu espaço para diversos tipos. Um dos exemplos da energia hidrelétrica, na verdade? Que é a mais utilizada no Brasil. Energia limpa, utilizada no Brasil, é a hidrelétrica. Só que a própria hidrelétrica trouxe impacto social. O senhor sabe dizer para nós qual foi o grande impacto social, positivo e negativo? Dá um exemplo para nós aqui, para os telespectadores ali, de impacto positivo e negativo, por favor, professor. Do exemplo, a hidrelétrica, nós vamos colocar aí a positiva, que amplia a capacidade econômica e de produtividade da região em que essa hidrelétrica está inserida. A negativa eu vejo como o deslocamento de populações ribeirinhas e a extinção de espécies ali. Exatamente. Não é verdade? Porque a hidrelétrica tem que aprisionar um rio e acumular água para dar pressão e rodar uma turbina para produzir a energia. E o seu larinho, sabe o seu larinho que fica lá na praça? Será que ele conseguiria ficar jogando dominó até tarde com seus amigos se fosse com uma lamparina ou um lampião? Não. A energia elétrica ajudou o seu larinho a poder jogar na sua aposentadoria o dominó com os colegas. Claro, ajudou muito, o impacto social, mudou a vida. Exatamente. Imagina uma balada, um bar, a luz de lamparina, agora você tem luzes. Você consegue imaginar você dançando, balançando seus longos cabelos loiros? Eu deixei em casa hoje para lavar. É verdade. Da próxima vez eu trago. E econômico, você sabe falar alguma coisa sobre o impacto econômico disso tudo? Ou aumentou a produtividade. Isso barateia os produtos ou não? Demais. Você aumenta a compra de matéria-primas, que também vai sobrecarregar o meio ambiente. Depois gera mais lixo, que também vai sobrecarregar o meio ambiente. Aí já cai no impacto ambiental, né? Impacto ambiental. Então, a eletricidade causou impactos sociais, econômicos e ambientais. Imagina hoje causou impacto de um apagão na sua vida, você ficar sem eletricidade. Sem internet. Você já imaginaram sem internet? Seja essa energia de hidrelétrica, nuclear, exatamente, maré motriz, eólica. Você conhece? Conheço. O Nordeste lá é um no grande Ceará, produtor. Exatamente. Aí começa. E como hoje, já que nós estamos falando de energia, tem uma chamada, motivo de uma outra aula, matriz energética. Hoje a principal matriz energética do Brasil é a hidrelétrica. Mas hoje é de... Exploramos outras, eólica, a nuclear, como em Angra dos Reis. A eólica, o Nordeste é um grande produtor. No Japão, eles têm uma novidade, que nas estações, as pessoas ao pisar, a transitar nas estações, elas estão emitindo um movimento e aquele movimento gera energia para a própria estação. E hoje a grande saída é uma diversificação da fonte energética. Você não depender só de uma, mas sim a junção de várias. E a energia do futuro talvez está na sua cabeça. Você sabe, você estuda, você entende de energia. Qual é a energia do futuro? A do carvão, a hidrelétrica, a nuclear, a eólica, a solar? Na minha opinião,
pois eu quero a sua opinião. Eu acho que o futuro da energia no mundo, pelo que estamos caminhando, destruindo todas essas fontes energéticas, vai ser a nuclear, infelizmente. Para E a sua opinião? Acabar nosso vídeo, eu, de coração, eu tenho medo da nuclear por medo do lixo radioativo, não é verdade? Então, produzir energia é um caso sério. Tem o impacto antes da produção e tem o impacto depois da produção. Exato. A questão é, nós queríamos falar sobre o surgimento da eletricidade. Abração e até o próximo vídeo aqui no canal Geografia que Posso Tocar. Obrigado por mais esse convite, tá? E esperamos vocês em outros momentos. É nóis, Queiroz.